no youtube.com/SagresTV. A gente está de volta para falar sobre política, sobre eleições 2022, com o auxílio aqui do professor, cientista político Frank Tavares, que está em contato com a gente. Oi, professor, obrigado pela disponibilidade aqui. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia a todos os que nos ouvem e assistem. É sempre um prazer estar aqui. Professor, hoje, pelo menos no início aqui da nossa pauta, pesquisa, né? Pesquisa divulgada na segunda-feira pela TV Globo, né? Pesquisa realizada pelo Instituto IPEC, mostra no cenário nacional, num primeiro turno, em cenário estimulado, o ex-presidente Lula liderando com 44% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro tem 32% das intenções. Ciro Gomes, do PDT, vem em seguida com 6%, Simone Tebet tem 2% e Vera Lúcia, do PSTU, tem 1%. Os demais, né, candidatos, os nomes de Emael, Felipe Dávila, Léo Péricles, Pablo Marçal, Sofia Manzano e Soraya Tronic foram citados, mas não atingiram 1% das intenções de voto. Nesse cenário estimulado para o primeiro turno, dizem que vão votar em branco ou nulo 8% dos entrevistados e 7% não sabem ou ainda não responderam. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas, né, entre os dias 12 e 14 de agosto, semana passada, em 130 municípios. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando o nível de confiança de 95%, pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, sob código BR 03980 de 2022. E aí temos aqui uma série de estratificações, mas tem, claro, o cenário geral que aponta para uma possibilidade, né, professor, de vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Antes da análise do senhor sobre os números e o cenário nesse momento de campanha, eu só quero fazer uma explicação. Muita gente não sabe ainda o que é o IPEC, né? Ele é uma sequência, digamos assim, do IBOP. Não é a mesma empresa, mas tem a mesma direção. É a responsável pelas pesquisas, né, contratadas pela TV Globo para as eleições desse ano, Instituto IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria. Ele sucede o IBOP, mas no seguinte sentido. O IBOP Pesquisas, IBOP Inteligência, encerrou atividades no ano passado, 2021. Foi no ano passado quando chegou ao fim um período em que a multinacional Kantar IBOP autorizava o uso dessa marca para pesquisas eleitorais no Brasil. Essa autorização não continuou, então o IBOP no Brasil encerrou atividades no ano passado. Daí, a CEO do IBOP Inteligência, a estatística e cientista política Márcia Cavallari, reuniu alguns dos principais executivos do antigo IBOP e fundou, então, o IPEC, esse Instituto de Pesquisa, Inteligência em Pesquisa e Consultoria. Feita aqui essa explicação, professor, até para contextualizar, né, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, o que é o IPEC, é um instituto contratado pela TV Globo, tem, portanto, boa parte da direção que era do IBOP, e nessa última pesquisa desta semana mostra Lula 44% e o presidente Jair Bolsonaro com 32%. Há uma possibilidade de definição no primeiro turno. Como é que o senhor avalia até agora os discursos e os resultados em pesquisas desses dois principais candidatos que polarizam a disputa? Na verdade, nessa primeira semana, em que logo antes, portanto, da campanha eleitoral formal e oficialmente se iniciar, surgiram várias pesquisas de opinião pública para tentar ver de que maneira o eleitorado tem se comportado. Então, tem essa do IPEC, tem a da FSB, que é por telefone, e bastante rigorosa também, dirigida pelo Marcelo Tokarski, que acabou de sair agora de manhã a da Quest, dirigida pelo Felipe Nunes, que é presencial. E o que se percebe é que diferentes pesquisas que se utilizam de diferentes técnicas, portanto, presenciais, por telefone, e que não têm amostras exatamente iguais. Por exemplo, a Quest opera com um pouco menos de pessoas nos estratos de renda inferiores, porque acredita que a população brasileira mudou e a pesquisa nacional para amostragem de domicílios não capta isso muito bem. Já o IPEC trabalha com uma população um pouco maior de baixa renda. O curioso é que, portanto, todas essas pesquisas, operando com amostras diferentes e com técnicas de coleta de dados diferentes, indicam uma só grande conclusão, ou seja, estabilidade no que diz respeito às intenções de votos. Isso se detecta de duas maneiras. Mais de 70% do eleitorado que manifesta
a posição em favor de um dos candidatos líderes, Lula ou Bolsonaro, também manifesta que não vai mudar de opinião, ou seja, que já fechou a sua questão quanto às eleições. Para além disso, o número de intenções de votos, ou percentual de intenções de votos, que Lula e Bolsonaro obtêm na pesquisa chamada estimulada, quando os nomes são apresentados à pessoa que é pesquisada, e na pesquisa chamada de espontânea, quando a pessoa tem que lembrar da própria cabeça qual é o candidato, já estão muito próximos, o que significa, então, que o voto está cada vez mais consolidado. E a verdade, se a gente observa as curvas, de um ano para cá, pouquíssima coisa mudou. Então, esse cenário de liderança do Lula, de uma certa distância bastante confortável em relação ao Bolsonaro, de uma avaliação negativa do governo, não tem se alterado. Lula não sobe muito mais, parece também já ter alcançado o seu teto, mas Bolsonaro não consegue tirar votos do Lula, o que seria necessário para que ele chegasse à primeira posição. Então, o que se percebe é uma profunda estabilidade, que pese as mudanças ocorrentes no plano social. Então, teve auxílio emergencial, teve a política de redução da tributação sobre os combustíveis, já caíram parcelas de auxílio para os condutores de caminhões, vão começar a cair as parcelas de auxílio para os taxistas. De outro lado, o governo Bolsonaro sofreu uma série de desgastes nos seus ataques às instituições, às urnas, e isso não tem mudado muito a posição do eleitorado. O que parece, portanto, é que o eleitorado tem estabelecido uma análise, estabelecido uma opinião com base no que ocorreu nos últimos 4 anos e, portanto, os episódios às vésperas das eleições, seja para um lado, seja para o outro, não têm se revelado significativos para a modificação de posições que foram já adotadas nos últimos tempos. Ainda há uma possibilidade de cenário, né, para definição no primeiro turno, professor, mas as curvas estão se encontrando e, claro, considerando os diferentes institutos, as diferentes amostras, as curvas de Lula e Bolsonaro estão se encontrando, ou seja, há uma tendência de um segundo turno? Na verdade, as retas estão estáveis, né? Se a gente pega qual que é são paralelas, né? Não são percentual curvas de intenção de votos do Lula, ela oscila na margem de erro há mais de um ano. Então vai 2 para cá, 3 para cá, 2 para cá, mas está tudo dentro da margem de erro em todos os institutos. O mesmo no que diz respeito ao Bolsonaro. Ele sobe um pouco, desce um pouco, mas há cerca de um ano está tudo muito estável. Essa estabilidade está ali, no que diz respeito a votos válidos, em alguma coisa entre 46%, 47% de Lula e 51%. Então, é impossível estatisticamente, é impossível, do ponto de vista técnico-científico, prognosticar se a eleição vai terminar no primeiro turno ou não. O que tende a acontecer a partir de agora? Bom, o Bolsonaro vai crescer um pouco num eleitorado que ele tinha perdido, mas vem reconquistando, principalmente o eleitorado evangélico neopentecostal. O Lula já se consolida no eleitorado feminino do Nordeste e de renda de até 2 salários mínimos. Esse também parece que ele não perde mais. Então, ali haverá uma acomodação de votações, de intenções de voto. E daqui, portanto, até outubro, provavelmente uma corrida dos remanescentes eleitores da assim chamada terceira via pode definir se acontecerá ou não um segundo turno. É comum nesse tipo de eleição que, à medida em que vai chegando ao final e que há 2 candidaturas muito pronunciadamente fortes, que as outras percam adesão e tendam a se dissipar em apoiamentos às 2 candidaturas mais fortes. Tudo somado, a pergunta é, principalmente o eleitorado de Ciro Gomes, que hoje fica ali entre 5% e 8%, às vezes até 9% em pesquisas em que ele se sai muito bem. Esse eleitorado provavelmente vai acabar correndo em grande proporção, seja para Bolsonaro, seja para Lula, e a pergunta é para quem vai correr. Muita gente dá uma resposta óbvia, dizendo o eleitorado de Ciro deve correr para Lula porque tem uma identificação com centro-esquerda. Essa resposta não é tão simples, porque quem está com Ciro também tem uma lógica de antipetismo. Então, ainda há que se definir o que vai acontecer. O mesmo no que diz respeito ao eleitorado da Simone Tebet, que é muito menor demograficamente, e ali o que deve acontecer é que ela não cresce
e algumas lideranças políticas muito importantes, do MDB, do União Brasil, do próprio Centrão, já podem começar a acenar, seja para Lula, seja para Bolsonaro, criando um impacto, portanto, sobre intenções de votos. Eu acho que isso é o que tem para mudar daqui para frente, porque, quanto ao mais, o que se percebe é uma profunda estabilidade, uma consolidação muito clara do cenário. Pois é, e nesse cenário, a gente entra nas estratégias dos dois, né, de Lula e Bolsonaro. Me parece que o presidente Bolsonaro está tentando agir, né, está tentando reforçar o discurso contra o sistema eleitoral, ameaçando as instituições, e a impressão que eu tenho, e aí gostaria da análise do senhor, é que isso não é só pessoal, não é só uma busca do presidente Bolsonaro pelo que ele acha que é justiça. Isso é discurso eleitoral, isso é discurso com a intenção de ganhar voto, porque ele precisa tentar furar essa estabilidade que tem liderança de Lula. Enquanto que o candidato da esquerda, da centro-esquerda, né, do PT, ele chegou a flertar com um discurso mais de esquerda, né, professor? Um pouco mais posicionado à esquerda, com propostas mais relacionadas a isso. Me parece que o que está vencendo nesse momento na campanha do Lula é esse discurso mais de centro, né? Um discurso mais liberal, mais de centro. É curioso que é difícil entender a estratégia do Bolsonaro quando sai com esse ataque às urnas eletrônicas ou com um discurso de extrema-direita, porque esse eleitorado ele já tem, né? O eleitorado antidemocrático, que não concorda com as regras do jogo eleitoral, que tende a não concordar com os direitos fundamentais prescritos na Constituição da República de 88, que aponta, portanto, para subversões do regime, para uma militarização da cena civil e política. Esse é um eleitorado que já lhe é cativo e, num processo, portanto, de disputa do voto, faz pouco sentido você tentar ampliar para quem já manifesta a intenção de voto a seu favor. Então, é uma tática, ou mesmo uma estratégia de difícil compreensão, né? A tendência durante a campanha é que as candidaturas tentem perseguir um centro político de modo a ampliarem o seu conjunto de eleitores. Não é, até este momento, o que a campanha de Jair Bolsonaro tem feito. Veja os chamados ao 7 de setembro, veja as afirmações sobre as urnas eletrônicas, veja um discurso hiperconservador, se não reacionário no plano dos costumes ou da teologização da cena política e civil. Portanto, é algo difícil de se entender. De outro lado, a campanha do Lula oscila, né? Então, em alguns momentos, também tenta transformar as eleições numa cruzada cívica. Tem um mantra na ciência política, nos estudos de comportamento eleitoral, um consenso muito significativo que diz: eleição não é cruzada cívica. E então diz: nós somos a democracia, nós somos a estabilidade, nós somos o respeito ao regime. Esses são discursos muito importantes, muito sérios, que, por exemplo, pessoas como eu, juristas e cientistas políticos, fazem a todo momento. Mas isso não é discurso de campanha eleitoral, né? Eleitor é o eleitor quando vota, quer saber quanto é que vai pagar de tributo, quanto é que vai receber de auxílio, como é que vai ser a previdência social, como é que vai ser o meio ambiente, como é que vão ser as relações exteriores, etc. Então, tanto do ponto de vista do Bolsonaro quanto do Lula, esses discursos mais abstratos, a família, Deus, a ordem, no caso do Bolsonaro, ou a democracia, as instituições, só atingem nichos muito específicos. O que de fato define as eleições são os discursos concretos. Nesse sentido, a campanha do Lula também apresenta seus discursos concretos. E aí, em algum momento, propunha algo um pouco mais à esquerda, do ponto de vista de intervenção estatal sobre o domínio econômico, de ampliação de direitos sociais. Isso não desapareceu, mas já há acenos simbólicos para o centro, ou mesmo a centro-direita do espectro político, né? As pessoas sabem que já há conversas, por exemplo, entre a campanha do Lula e o economista Pércio Arida, que é um notório liberal, defensor de políticas de austeridade. Portanto, há um diálogo com o centro político, há um diálogo com o próprio agronegócio. O Lula tem retomado muito informações sobre a época do seu governo, em que o agro ganhava, em que o setor financeiro ganhava, tentando expandir para o centro. A campanha do Bolsonaro, até aqui, tenta se expandir menos com discurso e mais com uma tentativa de capturar os deputados do chamado Centrão, né? O que passa por orçamento secreto, o que passa pela liberação de recursos. Mas esse também é um processo que já se esgotou, né? Ele já aconteceu
e o seu resultado eleitoral, pelo menos do ponto de vista das pesquisas, ainda não se manifestou. Então, esse é o quadro nesse momento. O que é importante perceber é, do ponto de vista do comportamento eleitoral, são os discursos concretos das campanhas que tendem a influenciar. Essas pautas mais abstratas, principiológicas, não costumam impactar sobre pesquisas e, finalmente, sobre o voto do eleitorado. Há muito tempo a ciência política tem detectado isso. Pois é, benefício para taxistas já está rolando, né? Assim, já está rolando cadastro, já está acontecendo. Eu tenho a impressão de que ainda não teve o primeiro pagamento. Mas, assim, esses benefícios novos, inclusive, eles já estão existindo, né? Não deve ter impacto, até agora não teve. Eu sei que o senhor já falou sobre isso em 2 vezes aqui, mas eu queria que o senhor avaliasse isso de forma mais específica, professor. Qual que é enfim, colegas, o senhor próprio, avaliam que isso vai ter um impacto, não vai ter, ou temos mesmo que esperar? Quando o parlamento aprovou a emenda constitucional que permitiu a liberação dos recursos orçamentários para o auxílio dos taxistas, o auxílio dos caminhoneiros e a ampliação do auxílio emergencial, havia uma dúvida entre cientistas políticos. Uns 70% daqueles com quem conversei, gente de todos os estados do Brasil, de muitos estados do Brasil, diziam, olha, isso não terá o efeito esperado e basta a gente perceber o que aconteceu com a popularidade do presidente lá com aquele auxílio emergencial durante a pandemia, que valia R$600. Não foi tão significativa, a popularidade não subiu tanto e nós sabemos que R$600 hoje, dado o processo inflacionário, são muito menos do que eram antes. Mais do que isso, tem pouco tempo para as pessoas perceberem alguma melhora nas suas condições de vida e, finalmente, o público que recebe esses recursos acaba se tornando suficientemente atento e notará que eles serão apenas até dezembro, de modo que pode desconfiar. Esse era um entendimento. Outro era o contrário, dizia, não, é um recurso relativamente significativo e vai conseguir incidir precisamente onde Bolsonaro tem o extrato demográfico em que Bolsonaro tem menos apoio que aquele de renda até 2 salários mínimos, de renda familiar mensal de até 2 salários mínimos, ele crescendo aí consegue entrar na base do Lula e, portanto, apontar para uma reversão de cenário. Bom, já passou algum tempo e hoje há quase um consenso de que o Bolsonaro conseguiu crescer um pouquinho nesse extrato de até 2 salários mínimos, não foi suficiente, e agora que as pessoas já começaram a receber os recursos, não há razão para acreditar que a opinião do voto modifique com a segunda parcela. Ao contrário, vai surgindo junto às pessoas uma ansiedade, porque elas sabem que em dezembro esse recurso acaba. E essa ansiedade pode se reverter contra o governante de ocasião. Todo mundo aqui sabe, quando você ganha algum presente, algum benefício, alguma vantagem na sua vida, no momento em que ganha, o sentimento é sempre de, que bom. À medida que aquilo se normaliza e que você sabe que vai durar até certo tempo, imagine suas férias. Né? Você sai de férias, chega num lugar e tudo mais, está ótimo. Do meio das férias para frente, você começa a falar, poxa, eu vou ter que voltar ao trabalho. As pessoas sabem que esse auxílio foi aprovado apenas até dezembro. E provavelmente até outubro, então, vão começar a se perguntar, mas por que esse governo não aprovou isso para frente? Por que eu não tenho direito disso? Eu vou voltar a ficar naquela situação que estava antes? E isso pode ter um impacto eleitoral negativo ao governo, sem que ele tenha crescido até aqui suficientemente. Em resumo, o entendimento preponderante hoje entre os meus colegas na ciência política é que o eventual impacto do auxílio emergencial, principalmente, mas também dos caminhoneiros e, em menor medida, dos taxistas, porque esse ainda não caiu na conta, já se realizou e o que pode ocorrer daqui para frente é o contrário, né? É um efeito reverso. Professor, só para finalizar aqui, estou com uma comparação nesse momento da eleição no Brasil entre Lula e Bolsonaro, né? É uma eleição de primeiro turno, tem outros candidatos, mas na prática, né, a gente tem essa polarização. Estou fazendo aqui uma comparação na minha cabeça e gostaria do auxílio do senhor em relação à eleição entre Trump e Joe Biden nos Estados Unidos. Porque por lá, a impressão que eu tenho, as leituras que a gente lê, enfim, de especialistas, né, que a gente tem acesso, é de que Trump e Biden aparentemente disputaram em alguma medida o mesmo eleitor. Claro que não o eleitorado inteiro, mas houve ali o Joe Biden sendo uma figura do Partido Democrata, mas mais conservadora, né? Digamos que do Partido Democrata alguém que estaria mais próximo do que é o Trump, eles acabaram tendo uma disputa mais franca. Essa posição de mais centro
do Lula pode causar isso no Brasil? Pode ser que, em alguma medida, Lula e Bolsonaro disputem o mesmo eleitorado, a mesma fatia do eleitorado? Olha, o que é incomum, na verdade, em quase todos os processos eleitorais em países democráticos isso acontece, é que, se a gente pensar da esquerda para a direita, em um espectro, portanto, de preferências do eleitorado, os candidatos da direita já têm, portanto, um determinado bloco que é deles. Então, lá na extrema-direita, por exemplo, o Lula nunca vai obter votos. Os candidatos da esquerda já têm também um espectro eleitoral que é deles. Então, lá, no oposto da esquerda, o Bolsonaro nunca vai ter votos. O que eles disputam? É precisamente aquele centro que ainda está indefinido. Então, a disputa pelo eleitorado, ela recai sobre um público muito mais restrito do que parece. Nos Estados Unidos, como há o colégio eleitoral, como, portanto, as localidades são muito importantes, o que se diz é que a disputa se concentra nos chamados swing states, né, que são aqueles estados onde a coisa pode mudar. Então, tem estados que são democratas e não há muito que Trump ou qualquer outro candidato possa fazer, né? Por exemplo, o estado de Nova York geralmente elege democratas e não há muita saída quanto àquilo. Tem estados que são tradicionalmente republicanos, né? Então não tem muito também o que os democratas possam fazer. Eles vão lá disputar naqueles que estão, digamos, cambiantes, naqueles que podem oscilar. No Brasil, a disputa é direta, não é por colégio eleitoral. Mas, da mesma maneira, as candidaturas vão procurar aqueles eleitores referenciados mais ao centro e que, portanto, ainda podem mudar de lado. É isso o que geralmente está em disputa. Se um candidato, portanto, lá da direita fizer um discurso para a extrema-esquerda, o que ele vai fazer é perder o seu eleitorado. Não vai funcionar. A recíproca é verdadeira. Então, todos vão tentando caminhar um pouco mais sem perder o seu eleitorado cativo. O que me parece nesse momento é que o Lula tem feito isso, né? Quando procura o setor financeiro, quando procura o agro, quando se reúne com industriais, quando coloca o Alckmin de vice. E o Bolsonaro não parece fazer isso, né? Ele coloca um militar como vice, ele continua colocando em questão a integridade das urnas eletrônicas, ele continua com um discurso muito sectário e, portanto, não consegue chegar nesse eleitorado mais ao centro. Tentou fazer isso cooptando com recursos orçamentários parlamentares e com os auxílios diretos, né? O que a gente chama de dinheiro de helicóptero, que são esses auxílios que vão vigorar até dezembro. Não teve o efeito esperado. Isso leva a gente a levantar duas hipóteses, a suscitar duas hipóteses. A primeira, Bolsonaro poderia começar a moderar o discurso agora, ao perceber que simplesmente com recursos ele não compra o centro, mas ele vai ter que oferecer um programa para esse centro. E a segunda, Bolsonaro desiste de priorizar o jogo democrático das urnas e começa a apostar numa desestabilização do regime. Os acenos para 7 de setembro, as críticas ao Tribunal Superior Eleitoral caminham nesse sentido. O que ele vai fazer daqui para frente, portanto, é uma incógnita. Eu prognosticaria uma mistura dessas duas coisas. Ele vai tentar um discurso mais ao centro, mas, ao mesmo tempo, questionar a legitimidade das instituições democrático-constitucionais brasileiras para, caso seja derrotado, não reconhecer a sua derrota. Eu acho que ele vai ficar entre esses dois caminhos. Mas isso, é claro, é apenas uma aposta minha, que ainda não é possível ser validada cientificamente. É isso, mas também fiz a comparação aqui para ter essa aposta, para ter essa avaliação do senhor. A gente vai tentando entender o processo. Obrigado por hoje, professor, e até uma próxima oportunidade aqui. Obrigado pela entrevista e pela conversa. Bom trabalho aí. Até a próxima, bom trabalho para vocês também, um bom dia.